Esse é o Jornal Direto à Redação. Nós estamos recebendo aqui o vereador Carlão do Basquete. Eu tive a oportunidade dele estar aqui novamente, em outras oportunidades, e parabenizá-lo pelo trabalho que ele tem feito ao longo de anos aqui na nossa cidade. São vários assuntos para tratar, mas primeiro eu queria dar parabéns pelo um projeto seu que está tramitando lá na Câmara, referente a desconto no IPTU, no momento que as pessoas estão com maior dificuldade para fazer, honrar com as suas dívidas, né? Eu acho que vem muito a calhar. Como anda esse projeto? Bom dia e parabéns. Bom dia, Capucho. Bom dia, Dair. Para mim é um prazer enorme estar aqui nessa manhã, falar um pouquinho das coisas boas que a gente tenta fazer para a população, né? Nem tudo é só tristeza. A gente tem que trabalhar tentando gerar alegria. Facilitar a vida das pessoas é a função do homem público e como vereador que sou. Na verdade, nós não temos como colocar o projeto de lei, né? Então nós fizemos através de requerimento, já reunimos aí com a prefeita, ela já deu favorável, o projeto deve entrar agora ainda para ser votado. Porque lembrando que hoje nós temos uma sessão, que é a última do mês, que por causa do feriado nós tivemos que prorrogar, né? Porque são 4 por mês, e agora já seria a 5ª, mas como por causa do feriado fazemos a última. E só tem mais 2 sessões. Dezembro, realmente dezembro acaba mais 2 sessões, primeira quinzena, depois entra o recesso da Câmara Municipal, só volta final de janeiro. Então nós temos a necessidade de que ela possa mandar esse projeto ainda até a primeira quinzena de dezembro para votar um pedido nosso, um requerimento meu, que ela já antecipou dizendo que vai fazer, vai mandar, que é poder parcelar o IPTU e todas as dívidas com a prefeitura, todas as dívidas do SAI, prefeitura, IPTU, o multa, ou qual que for tiver em atraso, em dívida ativa, ajuizado ou não, pode ser parcelado em 12 vezes se nós conseguirmos votar ainda esse ano. Inclusive as que estão ajuizadas, pegando esse parcelamento, já sai e volta normalmente para o acerto diretamente com a prefeitura. Né? Isso é importante, viu, Capucho? Você disse muito bem, a população sabe, já está no juizado, e aí como é que faz? A partir do momento que você assume um parcelamento com a prefeitura e a prefeitura aceita, né, firma esse convênio, já dá baixa, você pede a baixa lá no processo judicial, e essa dívida ela fica paralisada. A partir do momento que você para de pagar, cumprir suas obrigações do parcelamento, isso aí volta novamente, e você sabe que dívida pública, você perde um único imóvel. A única dívida que você perde, infelizmente, né, um único imóvel que você tem é IPTU. IPTU é dívida com o município. Então, se organizem, realmente 12 parcelas, é pouco para quem deve muito, mas aí ela falou, Carlão, dê o recado. Eu vou fazer isso todos os anos, mas que as pessoas que devem 5 anos, paguem o mais antigo em 12 vezes. Paguem do mais antigo para frente. Por quê? Porque senão a pessoa começa a pagar 2, 3 e desanima. Ela quer. Então pega o ano que está mais em atraso, divide em 12, paga ele, o ano que vem, se Deus quiser, ela manda novamente, paga o outro e aí finda. Lógico que tem que pagar o atual também, lógico, né? Mas essa é uma notícia boa, que dá para a pessoa já ter aquela tranquilidade, muitas vezes, principalmente para quem já está ajuizado, né? É importante dizer que também quem tem dinheiro, aproveita agora 13º, né, que recebe algum dinheiro, né, que entra, eu sei que foi um ano difícil, por isso que eu pedi esse parcelamento, né, se organize, porque de repente compensa pagar, porque vai tirar juro e multa. Isso aí dá um desconto muito bom para pagar quem deve essa dívida com o município. Desconto de multa, juros. Só não tem como tirar a correção monetária do dinheiro. A pessoa, mas tem um negocinho lá que me cobraram. É a correção monetária. Isso aí não tem como, é a desvalorização da moeda. Se qualquer vereador e prefeito que fizer, é caçado. Porque isso aí é a correção monetária. Bom, nós estamos recebendo hoje o senhor Carlão do Basquete, vereador barretense, bastante atuante, já entrou em várias bolas divididas, muito polêmico o Carlão do Basquete, obrigado. Inclusive como vereador, muitas vezes compra algumas brigas meio pesadas na Câmara Municipal, já há muitos anos, né, em vários mandatos, a gente tem acompanhado, e uma das últimas brigas que o Carlão fez questão de estar presente foi na CPI da Saúde, né, que é relacionado ao ano de 2020, que é exatamente para se ter certeza do que chegou de dinheiro, para onde foi esse dinheiro, como foi gasto esse dinheiro, né? Foi uma discussão bastante ampla. A última vez que o Carlão veio aqui, falamos sobre esse assunto. Existem várias dúvidas, e eu já até questionei algumas vezes, senhor Carlão, que muitas vezes a gente tem a impressão, e eu falo em nome da população, a impressão de que essas CPIs, elas
são mais fantasiosas do que reais. Eu estou certo ou estou errado? As pessoas estão erradas em pensar desse jeito, Carlão? Por exemplo, a CPI da saúde, ela trouxe algum resultado efetivo? Porque a gente ainda percebe que existe um relatório feito pela comissão formada pelo senhor Ernestor Leonel e também pelo senhor Rafael Oliveira, vereadores, né? E depois o doutor Rafael, ele emite um parecer próprio, como se estivesse desfazendo, inclusive como membro, daquilo que a própria CPI trouxe. Na verdade, as pessoas têm o direito de pensar o que quiser, mas a verdade dos fatos não é assim que acontece. Nós estamos no Brasil, né, pessoal? Vamos esquecer que nós não estamos na Europa. E aqui no Brasil existe justiça. A justiça é lenta. Então, muitas vezes dá a impressão do que não se foi feita a justiça. E aí entra as redes sociais, Dair, aquelas que não têm credibilidade nenhuma, que são mantidas pela oposição, pagas, alguns 3 grupos que rodam aí na cidade, que recebem de outros para fazer a oposição, para poder se lançar candidato à próxima eleição, começa a desfazer tudo, bater, e não tem... Até eu já falei que nós temos que ajuizar ações e tirar esse pessoal do ar, porque isso aí é um desfavor, não comunica nada. E, enfim, dá a impressão que não virou nada, né? Por exemplo, a CPI do Olerite lá, eu que denunciei a fraude, né? O senhor fez parte, inclusive, da comissão. Eu fui presidente, né, da CPI dos Olerites, eu fui o denunciante, né? Na época eu denunciei, né, a fraude, e que foi comprovado, 100 funcionários já estão aí denunciados pelo Ministério Público, exonerados, afastados. Perderam os cargos, né, Carlão? Perderam os cargos e ainda o promotor pediu a condenação tirando o crime continuado, porque receberam todo mês, durante um ano, mais de 100 mil em seu favor, cada um deles, a mais do que deveria de direito. Então, o promotor pediu 8 anos, dá 80 anos de cadeia cada um. Lógico que num país desse ninguém fica preso tanto tempo. E eu acredito que alguns mentores vão para a cadeia. Então, assim, perderam o seu emprego, né? Infelizmente, eu não denunciei pessoas, porque eu não sabia quem era. Denunciei um fato de um desvio de 11 milhões no ano, que talvez estaria até hoje aí. Aquela CPI, ela chegou à conclusão de que havia o cabeça, na verdade, a CPI... Havia um grupo que organizava? Como a CPI ou era uma pessoa única que coordenava? A CPI tudo? foi quem descobriu e quem conseguiu prova. Porque, na verdade, todo mundo... Eu denunciei, né? Tinha realmente os desvios que caíram na conta, e eu pedi o arquivo TXT que a Prefeitura manda para o Santander pagar, e aí dava diferença do que a pessoa recebeu com o Olerite, de 10 mil a mais por mês, 100 mil por ano. Cada funcionário que foi afastado e exonerado. E o que aconteceu? Eu consegui o depoimento de uma senhorinha humilde, que ela foi que realmente abriu a boca e disse que foi procurada e tal. Ela era funcionária? Foi a única. Ela era funcionária efetiva? Funcionária efetiva, uma senhora. Ela foi a única que confirmou a fraude, que aí não teve como, e aí o Ministério Público, o delegado, aí estourou, né? E deu corpo na CPI. Então foi um trabalho da CPI que tirou esse serviço, que realmente descobriu aí que tinha uma prova contundente que levou tudo a isso, que hoje está finalizando. Então, CPI muito atuante, pelo menos aqui eu trabalhei, presidi, denunciei e nós chegamos à apuração. Ela tinha um mentor ou tinham vários? Tem vários. Vários Porque, no meu entendimento, é formação de quadrilha, sim, né? Porque tinha aquele que tinha um poder diante do sistema de informação, né? Sim. Tinha um programa da prefeitura que era pago pela prefeitura, por nós, que é o assessor. Tinha alguns envolvidos desse esquema de terceirizado, junto com um funcionário de carreira responsável pelo setor de informatização. Tinha a secretária, né, de RH, que é a senhora Adriana, que foi presa. E tinha o chefe do RH, que também está afastado, que também fazia todo o trabalho de tirar do sistema, tirar do ar para poder cair o dinheiro. Então, enfim, tinha uns 6, 8 cabeças. Essa já está funcionando, então. Essa já tem resultado efetivo. Né? A gente tem que explicar à população que existem 3 poderes no Brasil. As pessoas têm que entender e respeitar. 3 poderes que levam esse país. É o judiciário, executivo e o legislativo. Cada um tem o seu limite prudencial. Nós vamos até aqui. Dali para frente já não cabe a nós. Nesse caso, no caso da CPI, então, você tem segurança que vocês fizeram o melhor? Fizemos e está o resultado do judiciário. Agora a gente começa o trabalho, né? Porque o que é uma CPI?
Uma CPI é quando você desconfia que algo está acontecendo e você abre ela para tentar apurar o quê? O que é extremamente natural e obrigação do vereador fazer obrigação isso. deveria ser, né? Mas a gente percebe que nem todos levam esse né? Tem esse compromisso. Eu, pelo menos, faço a minha parte, igual você disse. Então, quando você levanta alguma prova, você realmente passa essa bola para o judiciário continuar o trabalho de polícia. Porque a CPI não tem poder de prender A e partir indiciar dali ninguém. é do judiciário. É do judiciário. Então, se a pizza virou lá no promotor, no juiz, e aí eu convido a população que fala que virou pizza, ir lá questionar o juiz e o promotor. Por que não vai? Fica perturbando o vereador, enchendo o saco. Virou pizza, virou lá. Vai lá. Se virou pizza, virou lá. Porque na Câmara não virou, não. Bom, a gente está falando das olerites, agora vamos virar o canhão agora para a CPI da saúde. A CPI da saúde bastante questionada, algumas pessoas citando nomes, envolvendo, criando fake, inclusive, de pessoas que estavam envolvidas em qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de desvio de recursos, que na verdade não era isso, mas a CPI, ela tinha, mais uma vez, o senhor estava presente, essa obrigação de apurar fatos com documentos, inclusive com depoimentos, trazendo a verdade à luz, né? E como é que o senhor entende que foi o desempenho, e já terminou, né? Essa CPI já tem o relatório, como é que o senhor acredita que foi o desempenho dessa comissão formada pelo senhor, Carlão do Basquete, pelo Nestor Leonel e pelo doutor Rafael Dutra? Oliveira, perdão. Oliveira. Primeiro a gente tem que perguntar à população, e essas redes sociais aí baratas, que na verdade é cara, porque recebe de alguns grupos de interesse, para poder difamar e desinformar, quem foi que realmente instaurou a CPI do Covid, quem é que provocou, quem é que denunciou. O senhor que fez esse papel como vereador? O senhor sabe disso. Obrigado. Agora, será que a população sabe? Porque as redes sociais desinformam em vez de informar. Eu fui o autor do requerimento que provocou a instalação de CPI. Eu entrei com uma suspeita que a prefeitura tinha pago a folha de pagamento de um funcionário com a verba do Covid. Então nós fomos apurar, nós fomos buscar prova. E eu pedi a instauração da CPI do Covid para poder ver realmente o que tinha gasto e não gasto. Então foi o Carlão do Basquete que provocou. E hoje ainda tem uns caras de pau que fica falando nas costas, porque não é homem de vir falar na frente. E aí, porque aqui nós estamos debatendo de frente, cara a cara. E eu desafio alguém para vir falar comigo. Mas não fica falando nas costas, não. É muito feio. E desconhece que fui eu o autor e fica querendo colocar em jogo e tal. Então, assim, nós tivemos êxito. Tivemos êxito. O problema é que no meio do percurso, por nós termos conquistado provas da CPI do Covid, alguns de grupo contrário, de oposição, quiseram tumultuar o processo CPI. E você sabe... A própria política, ela age nos bastidores, tentando desviar a atenção de vocês, tentando desviar o caminho, quando você começa a chegar perto de algum... Eu costumo dizer que a campanha eleitoral não acabou. A Paula foi eleita prefeita, mas o grupo perdedor continua ainda em campanha, trabalhando contra, inventando fatos, fakes. E isso é muito ruim. Eu não apoiei a Paula. Não apoiei diretamente a Paula, não fui candidato da base dela, mas hoje eu dou base para minha cidade e para a prefeita, porque pior que fica. A eleição acabou, nós temos que se unir, não dá para ficar dividindo, o Barreto já está dividido, pandemia e tudo mais. Mas não, tem aquelas pessoas que querem voltar ao poder a qualquer preço, que tentam realmente desinformar e tentam fazer campanha o ano todo, denegrindo a imagem, tudo que ela fizer... ou que o vereador fizer, não tem valor, desmerecendo a Câmara Municipal, sabe? Se pregou tanto uma renovação na Câmara, aí renova a Câmara. Bem, né? Renovou tudo. Ficou realmente quem deveria ficar, porque eu acredito que a experiência é importante na Câmara. Sim, lógico. Né? Até no jogo de futebol da Copa do Mundo, cara, é importante ter uns veteranos lógico, lá no meio, e graças a Deus, foi você que disse aí que eu já estou fazendo um trabalho atuante há quanto tempo e com resultado. E mereci voltar, acredito que por Deus, né? Pelo trabalho nosso também. Mas, enfim, resumidamente, dizer, o trabalho foi feito da CPI do Covid. Mas, infelizmente, a gente percebe algumas pessoas querendo anular o trabalho. Porque essa divergência... CPI, só para concluir. Tá. Infelizmente, Odair, se nós não tomarmos cuidado, todo o trabalho que foi feito pela CPI, que eu presidi, a responsabilidade está sobre as minhas costas como presidente, pode melar, pode ser anulado todas as provas. Foi o que fizeram aí na campanha do Lula, né? Desculpa, do filho do Bolsonaro.
Ah, sim. Anularam as provas que ele não poderá, quem quiser acusar não poderá usar aquelas provas mais contra ele, porque ele conseguiu anular as provas por causa que foi conquistada de meio forjado, né, tal. E aí anulou todo um processo. Então, queriam fazer isso e estão tentando ainda. Agora não tem mais jeito, viu, pessoal? Agora encerrou. O relatório já foi apresentado ao Ministério Público. Mas no meio do caminho, o que começaram a colocar requerimentos pedindo para que possamos apurar 21 também. Por que só 20? Vamos apurar 21. Mas já não estava aprovado pela própria Câmara Municipal que seria 20? Não, porque não tinha indícios. Não, que era só 20? Não, era só 2020. É só 2020. Por quê? Porque a denúncia e a única prova a ser investigada que eu apresentei foi a folha de pagamento, o desvio da folha que eu tinha. Que era do ano de 2020. 2020. E foi aprovado em 2020. Aí tentaram já pegar e colocar 21 também. Até hoje nós não temos prova. Por exemplo, o Henrique Prata, ele tem prazo para prestar conta do dinheiro que recebeu. E a portaria do Ministério da Saúde fala que tem 1 ano. Depois agora de encerrar agora o Covid, ele ainda tem 1 ano para frente para prestar essa conta. Como que você pode julgar alguém que nem prestou conta? Então, se tiver alguma coisa relacionada a 2021, depois de 2022, 2022 agora não, tentaram manipular a opinião pública. Você acredita que isso já seria um desvio de atenção? Com certeza. E até porque é questionável você apurar 21 de um fato que não tem nada com o requerimento proposto. E aí começaram a colocar documentos lá, e aí a gente tem prazo de 90 dias para finalizar 3 mil documentos do que foi investigado. E aí a pessoa querendo forjar 21, a goela abaixo. Falei, gente, nós não estamos conseguindo fechar 20, nós vamos abrir 21 e fazer... Aí vamos chamar a prefeita atual, aí virou política. Entendi. Politicagem, né? E aí eu tive que ficar firme, mas graças a Deus não anularam a nossa CPI, as provas não anularam, já temos provas, já encaminhamos para o Ministério Público o relatório que nós formulamos e aprovamos. O senhor tinha uma expectativa de buscar documentos, de concluir algumas provas e apresentar ao Ministério Público. O senhor, como presidente da comissão, ficou satisfeito com o trabalho realizado? Fiquei. Nós conseguimos intimar o ex-prefeito, o ex-secretário de saúde, o proprietário da empresa X3, né? Não é X9 não. X3, tá? O pessoal confunde, né? X3 é uma empresa de publicidade que ganhou uma licitação aqui no governo do Guilherme, do ex-prefeito, e muito polêmica e muito se falou na Câmara, desvio, gastou muito e tudo, e com outras coisas, e ela também foi contratada para fazer a publicidade do Covid. E estranhou que os gastos, os recursos, os valores. E foi intimado o proprietário dela. E eu fui feliz quando eu interroguei ele, né? De uma maneira que ele falou que ele recebeu uma parte, porque eu estranhei o valor que ele disse ter recebido com os valores que foi pago. Eu falei, não está batendo. O senhor pode explicar melhor? E ele explicou. E eu acho que ali foi onde nós da CPI conseguimos chegar e evidenciar um outro ilícito, se posso dizer assim, da CPI com relação a pagamentos da X3. Por quê? Porque a X3 ela ganhou um chamamento público, uma licitação, para fazer a publicidade da prefeitura, né? Onde ela contrata quem ela quer para poder dar o resultado final que foi proposto pela prefeitura, e ela deveria pagar, porque ela recebeu um valor X, né? Para desenvolver aquele trabalho, então ela tem que pagar o que ela contratou. E ali que ele realmente disse que não, ele recebia uma parte, e aí ele para poder, de alguma forma, fazer com que a contabilidade, ele enrolou e não se disse, que ele pediu para que os outros que ele contratou mandasse a nota para a prefeitura pagar. Quer dizer, é irregular, porque uma vez que ele recebeu o valor X, ele contratou, ele paga. Não é ele simplesmente contratar e mandar a prefeitura pagar e receber um valor pelo trabalho dele, só ir lá e contratar. Então ali, para mim, foi êxito, para mim foi um bom trabalho nosso que nós fizemos, que ocasionou aí também, a gente deu um tiro e matou 2, né? Porque na verdade eu denunciei a folha de pagamento, né? Que foi paga indevido, porque é importante dizer, Carlão, mas por que pagou, não podia pagar a folha de pagamento? A população tem que entender que o orçamento do município é votado no ano anterior.
Já estava incluso no Já orçamento. estava excluso. A folha de pagamento já estava incluso. Em 2019 já tinha as reservas, já tinha aprovado no orçamento essa folha. É obrigado a ter, né? Todo ano, funcionário público concursado. Ele já está, o dinheiro ali separado, não pode gastar do orçamento exclusivo para pagamento de funcionário. Para aquela finalidade. Para aquela finalidade. Aí o que se fez? Pegou o dinheiro do Covid, que veio um dinheiro para ser bem investido, e foi mal investido, porque gastou-se com a folha. Esse volume é grande, e pegou Carlão. o dinheiro da folha e terminou obras, como aquela do Trecho Sul, que todo mundo sabe, em véspera de campanha política. Não deixa de ser uma obra importante, mas com dinheiro que não é devido, dinheiro que não era para aquilo. Carlão, esse dinheiro, o volume alto? É alto, mais de 8 milhões. Tá. Foi constatado algum desvio fora isso? Então, é importante a gente dizer o seguinte, o que é improbidade? O que foi constatado na CPI foi, para mim, uma falta de planejamento, né? A gente poderia ter tido um resultado melhor no Covid? Você acredita, como presidente da comissão, a gente poderia ter tido um resultado melhor no Covid caso o dinheiro fosse devidamente utilizado para essa finalidade? Veja bem, a gente tem 2 momentos da Covid. O primeiro, que é o ano de 2020, e 2021, que veio aí essa variante, que ninguém esperava a variante. Até o próprio presidente falava que poderia ser uma gripinha em 2020. E aí eu acho que o prefeito daqui, o ex-prefeito, pensou que poderia ser mesmo. E aí começou a fazer o quê? Trocar todo o aparelho de informática da promoção social com o dinheiro do Covid. Entrou no dinheiro do Covid, então, a questão Pagou a folha. De tecnologia, pagamento. Pagou a folha de funcionário. Então a gente, naquele momento, a gente poderia ter se equipado melhor. Entenda, a CPI não achou nada desviado. Sim, entendi. Não, foi mal planejado, foi mal investido, né? E também provou que o dinheiro também, que aí pode gerar uma improbidade, no meu entendimento, e foi para o Ministério Público, porque gastou-se um dinheiro que era para ser investido em Covid, né? Nós não podemos falar que ele pegou o dinheiro, não, ele investiu errado, deixou de investir, deixou de prevenir, deixou, no meu entendimento, no entendimento da CPI. Então foi isso que aconteceu. Agora, 2021 ainda está em curso, nós não podemos aí, nós temos que aguardar a prestação de conta do Henrique, né, com o Ministério, e se tiver alguma queixa, nós vamos apurar. O senhor Carlão do Basquete, vereador barretense, hoje ao vivo aqui no Direto da Redação. Eu queria que o senhor esclarecesse para nós, para a população. Semana passada saiu a conversa de que tem 2 relatórios da CPI. Tem um relatório que foi aprovado pelo senhor e pelo Nestor Leonel, e que não foi aprovado pelo 3º membro, que seria o vereador também, Rafael Oliveira, advogado barretense. O que aconteceu? Por que essa divergência? Segundo informações, ele apresentou um relatório próprio, tentou anexar um relatório próprio, aprovado só por si, né? Ou seja, tentando invalidar um relatório que seria o oficial, né? Aprovado pelos 2 vereadores membros. Não existe relatório oficial, né? Assim, existe quando finda, poderia ter 1, poderia ter 2, poderia ter 3 relatórios. Poderia cada vereador fazer o seu. Mas tem que ser aprovado por todos. Aí votaria no melhor. Né? Sim. Mas a gente entende que o relator, porque a CPI é composta pelo presidente, né? O senhor era o presidente. Sou presidente. Era, né? Findou. Sim. Presidente, sou eu, o relator, que é o Rafael Oliveira, o vereador, advogado, e o membro, que é o Nestor. E por isso tem 3, por isso é ímpar. Para poder ser votada. Foi-se apresentado 2 relatórios, votou-se 1. Não tem como votar em 2, né? Correto. Embora eu fui legal e a gente decidiu encaminhar o dele junto no processo, vai junto para o Ministério Público, o dele. Mas não dá para assinar um relatório que você não tem prova. E aí o que acontece? No relatório proposto por ele, ele falou muito do monopólio da saúde em Barretos. Ele quis colocar uma situação, ao meu ver, mais politizada do que o objeto principal, que era chegar a documentos e provas de desvio de verba de finalidade, que era o relatório que eu apresentei, com prova. Porque não se pode, você pode pensar tudo, mas quando você fala, você tem que provar. Quando você põe no relatório e assina, você vai ter que provar aquilo. E o relatório dele
estava muito direcionado ao monopólio da saúde em Barretos, que eu posso até pensar. Mas se eu não tenho prova, eu não posso assinar. Porque, veja bem, ele constou os postinhos, né, do município, que está com o Hospital do Amor, mas foi licitação que foi feita. Chamamento público, 5 postinhos, que faz um projeto da família PSF, né, que faz muito bem. Você vê que os postinhos aí são 5, traz um trabalho maravilhoso. Eu acompanhei, o pessoal vai nas casas do bairro, conversa com a família e tal. Mas foi chamamento, não foi uma coisa que foi pegado na marra. Não foi. Eu acompanhei, eu estava na Câmara. Quem estava na Câmara e a população que acompanhou sabe que foi um processo licitatório que ele ganhou. Ah, mas houve facilitação, então prova. Eu não consegui visualizar e ninguém conseguiu falar, ninguém denunciou. Então, quando você não tem prova, você não pode falar um pensamento e assinar embaixo e querer discutir. Então, assim, aí ele passou a falar que a Santa Casa também fazia parte desse monopólio. Ó, peraí. Quem deu a Santa Casa? Quem entrou com uma intervenção na Santa Casa e passou para o Hospital do Amor gerir a Santa Casa? Quem foi? O próprio Ministério Público. O próprio promotor. Ué, então, se tem o monopólio, que monopólio é esse? Que o próprio promotor... Então o promotor está no monopólio? Então questiona o promotor. E ele questionou. Então, assim, é muito contundente quando você começa a atirar e não ter prova. Por exemplo, eu não posso falar monopólio, mas como monopólio se for o promotor que sugeriu para o hospital pegar a Santa Casa porque tinha irregularidades na Santa gestão, Casa, né, que eu comprovei na época. Que eu denunciei também a Santa Casa, você lembra? A CPI da Santa Casa. Foi eu que denunciei, que desvendeu o plano abaixo do valor de mercado. Fiz a CPI e ficou comprovado. Está no relatório do Ministério Público? Está no Ministério Público. Então, se houve algum monopólio, não partiu da Câmara. E eu não posso provar isso. Como que eu falo? Se o promotor, diante de um fato, de uma irregularidade, ele entra com uma intervenção e dá para o Hospital do Amor e propõe essa parceria com o Hospital do Amor, como que pode ser monopólio isso? É discutível, eu não posso afirmar. E aí os postinhos foram licitados. Por exemplo, a UPA não é do Pio 12, não é do Hospital do Amor. E é problemático. A UPA é problemático, não está prestando um bom serviço, já requeremos, a prefeita vai entrar com um chamamento público para trocar os dirigentes da UPA, colocar uma nova administração, só que tem que ser por chamamento, não é porque ela acha que o cara lá é porque não está gostando, né? Que ela pode trocar, ela tem que fazer o chamamento público, a licitação. E não é do Hospital do Amor também. Ué, então não é monopólio isso. Então eu não posso falar que a saúde de Barretos é um monopólio que eu não provo. E era isso que o relatório dele só falava nisso. E a hora que precisava falar das coisas realmente, que era material, que eram as provas, que, por exemplo, que eu quero dizer aqui agora, que a X3 ela anunciou ali, no meu entendimento, um crime. Ele não colocou essa parte, não evidenciou. Ele simplesmente citou os valores altos, mas não falou, porque valores altos é discutível. É discutível. Agora, pagamentos indevidos, para mim, isso é crime. Não evidenciou no meu relatório. Eu fiz questão de evidenciar e colocar as provas. Então, não sei por que ele não colocou. E aí vieram falar que acho estranho 2 relatórios. Acho estranho eu não ter, às vezes, colocado que deveria, porque alguém recebe por lá algum jornal, alguma rede social, e às vezes não quis evidenciar, talvez, não sei. E isso pode ser estranho não ter colocado essas provas, porque esqueceu, porque não conseguiu, enfim. Eu coloquei, né? E o principal objeto da CPI, para não melar, né, que realmente foi a propositura minha, que eu provei com os empenhos, com o ofício da prefeitura que foi respondido, que foi pago com o dinheiro do Covid, a folha de pagamento do ano 2020, que ele também não colocou. O senhor acredita que, assim, o senhor avaliando hoje, o senhor está satisfeito com o resultado da CPI? Qual a expectativa que o senhor tem agora do judiciário? Quanto tempo deve se manifestar o judiciário? Já foi votado, né? O relatório foi aprovado, nosso. O dele, infelizmente, não tinha como, porque faltava provas cabal no meu entendimento. No meu entendimento, a materialidade não existia do que realmente foi proposto pela CPI, por isso foi feito o segundo relatório com prova. E poderá, se tiver algum indiciamento, vai sair do nosso. Porque ali nós colocamos os empenhos, os ofícios, provando que eu tinha
denunciado no início, e ainda mais, um recebimento da empresa X3, né, de forma indevida. Então, assim, comprova. Não é eu acho que tem monopólio, eu acho que não, que foi desviado, eu tenho certeza do que foi feito, assinei e votou. Então, agora vai para o Ministério Público, todos os 3 mil documentos digitalizados, para o Ministério Público oferecer a denúncia ou não. E se virar pizza, não virou na Câmara. A Câmara cumpriu com o seu papel. Cumpriu com o seu papel. Os vereadores cumpriram. Cumpriram. Bom, vamos lá. Hoje, mais uma vez, a gente vai ter um assunto polêmico na Câmara. Começou a semana passada com aquela solicitação da Prefeitura, né, de uma liberação da Câmara para um empréstimo de 30 milhões, para a gente encerrar a nossa conversa aqui hoje. Nós vamos ter, inclusive, o secretário de Finanças daqui a pouquinho. Né? Foi muito prazeroso bater um papo com o senhor aqui hoje e trazer esse conteúdo e informação, porque nós falamos lá no começo, quando começou a CPI, a gente tratou aqui esse assunto, e agora a CPI acabou e a gente está mostrando aqui o resultado trazido pela CPI. Bom, como é que o senhor vê hoje essa questão do empréstimo? É devido, é merecido, deve-se tomar esse recurso? O senhor é a favor ou contra? Eu vou colocar uma situação para a população que nos ouve, né, e assiste, né? Nós estamos sendo assistidos também, né? Parabenizar aí por esse meio de comunicação, por esse trabalho agora de imagem, né? Vou colocar para a população agora, porque a prefeitura é como se fosse sua casa. Você administra ou deveria administrar como se fosse sua casa da melhor forma possível. E eu sei, assim como muitos aqui sabem, investidores e tudo mais, que a única coisa, o único bem que não desvaloriza, que só valoriza, é imóvel nesse país. Eu já vi alguns economistas dizerem que a única coisa que valoriza nesse país é imóvel. Veículo, você compra, ele desvaloriza, né? Mas imóvel, prédio, construção, você compra hoje no bairro, amanhã vira centro. Isso valoriza, é o que mais tem valorizado. Então o que acontece? A prefeita quer construir a sede própria da prefeitura e levar tudo para um único lugar. Por exemplo, será que a população sabe quanto a gente paga de aluguel daquele prédio ali na Avenida 1, antiga CPFL? Onde está hoje a sede da prefeitura? Onde está? Será que a população sabe? Qual o valor, vereador? Será que as redes sociais sabem? Qual o valor hoje, vereador, daquele... Aproximado... 67 mil reais? 70, quase 80 mil. Quase 80? 80 mil por mês. 80 mil reais por mês daquele prédio ali na Avenida 1 que a prefeitura paga mensal. 80 mil. E juntando outros aluguéis, né? Está no processo lá que foi encaminhado, já chega a valores de 120 a 150 mil reais de aluguel mensal. Mês. Vamos lá. O governo lançou empréstimos para todas as prefeituras se credenciarem. O ex-prefeito Guilherme também tentou aderir no governo dele, um empréstimo para recapeamento. Na época foi votado na Câmara e aprovado, viu? É importante dizer que a Câmara faz a parte dela. Mas o ex-prefeito não conseguiu finalizar o empréstimo. Você acredita? A Câmara votou a possibilidade, porque o juro é muito baixo, é 1%, né? É 3% ao ano, salvo engano. É muito baixo. Você pegar um empréstimo nesse valor, né? E aí você construir sua casa, por exemplo, ou seu prédio próprio, sair do aluguel num juro baixo desse. E pegar um lugar que você constrói hoje num lugar e depois amanhã ele passa a dobrar o valor. Mas não tem recurso também nesse projeto para recapeamento de asfalto, por exemplo? Recapeamento não é melhor a gente buscar esse recurso junto aos nossos deputados, junto ao governo do Estado? Não tem condições. Não consegue? Porque as emendas impositivas, né? Essas emendas parlamentares, manda 300 mil. São limitadas. São limitadas. E outra, infelizmente, a população também desconhece, e é bom aproveitar para dizer, que o governo federal, estadual, ele não cumpre, ele não tem obrigação de mandar dinheiro para Barretos, entenda, a não ser com saúde e educação. São as verbas que são obrigados o governo federal mandar para Barretos. O resto nós temos que fazer com nossos impostos. A prefeita ela tem que gerir a cidade com o pagamento de tributos e impostos nosso. Ah, mas o governo manda dinheiro porque o ICM... Não, ele manda dinheiro por obrigação na saúde e na educação. O resto, asfalto, saneamento, galeria,
poda de grama, investimento, fazer uma pracinha, recapeamento, asfalto, não tem dinheiro do governo, a não ser por emendas. Que também não tem obrigação de vir. O deputado manda se quiser. Então nós estamos perdidos. A verdade é essa. Se nós, assim, não tem... mas precisa asfaltar lá, precisa recapear, precisa tampar buraco. O governo não manda dinheiro, gente. Não tem obrigação de mandar. O governo estadual nem o federal não manda dinheiro para essas coisas. E a população desconhece. E fica pressionando o vereador, pressionando o prefeito. Nós pagamos imposto. O governo tem que mandar... Não manda. Tem que ser com dinheiro nosso, dos impostos nossos. PTU... que está muita gente, né, está devendo, infelizmente. Então nós temos que realmente fazer algo acontecer. A cidade com muita chuva, buraco, abriu para todo lado, e muitas ruas precisando de recape. Eu estava andando ali, ali no Barretos 2, principalmente, ali no Zequinha Amêndola, muita rua, ali não tem como muito nem ruim. Tapar buraco. Tem rua ruim. Né? Tem esse outro aqui perto o Sengenha, né? Uhum. São vários bairros. Vários bairros. Então, assim, não dá para uma emenda parlamentar de 400 mil. Acho que 400 mil você faz o quê? Quantas ruas? Eu acredito que no máximo não é muita 10 coisa, quarteirões. Então Carlão, é muito dinheiro, né? Olha, eu sei que os assuntos são muitos para a gente tratar aqui, mas nós temos um compromisso com o secretário de Finanças, até para a gente falar um pouco sobre esse assunto também, na visão de dentro da prefeitura. Nós ouvimos a visão de um vereador e vamos ouvir agora do secretário de Finanças. O senhor fica convidado para uma próxima oportunidade a gente estender um pouquinho mais, né, Capucho? Os assuntos aí e discutir outras questões. Mas eu quero agradecê-lo, inclusive, mais uma vez, pela sua presença aqui conosco. 8h51, nós estamos aqui com o vereador Carlão do Basquete. Tem alguns assuntos também que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Um é referente à instância turística, né, que o governador teve aqui, anunciou, e a gente já está virando quase um mês, né? Hoje é dia 29, ele prometeu para outubro e nada. Isso vai prejudicar porque esse recurso poderia já o ano que vem, de 6, 7 milhões, né, que a instância recebe para já estar começando um trabalho de turismo na cidade, né? Em relação também aos pedágios que vão ser implantados, enfim. O Dair até fala muito, meus vereadores e tal, ajuda. De certa forma, qual que é o trabalho assim que a Câmara, enfim, seja de oposição, situação assim, tem lutado para que a gente consiga essa instância e para que os pedágios não venham aqui para a nossa região, Carlão? Na verdade, o vereador é limitado. Eu comecei dizendo aqui dos poderes, onde começa o seu direito e o meu acaba a hora que o seu inicia. Então, o poder nosso é limitado. Pedágios, por exemplo. Nós podemos fazer uma força-tarefa, mas não temos poder de brecar pedágio. Infelizmente, eu tenho quase certeza que o Dória já vai fazer pedágio para todo o lago, vai duplicar tudo, é campanha, né? Ele está em campanha. E o que nós podemos fazer? É gritar para algum deputado ouvir a gente. É importante a população saber. Agora chega a importância de ter um deputado na cidade. Deputado daqui. Que hoje nós não temos um deputado que possa falar, eu sou barretense, sou de Barretos. Nós não temos um deputado federal barretense. Nós não temos um deputado estadual em Barretos. Nós temos um que intitula barretense, mas é muito complicado, porque quem elege ele é a região de Rio Preto. Então, lógico que ele vai encaminhar para lá. E, enfim, nós precisamos realmente ter deputados. Você vê, Olímpia tem um deputado federal, que é o Genin, está na nossa frente na questão do turismo termal. Nós temos que rever isso nas eleições, porque agora chegou a hora, porque essa instância já era para ter virado instância há muito tempo. E aí a gente fica pleiteando aí aos deputados que façam as suas intervenções, só que você não pode esquecer que o deputado de Olímpia, o deputado de Amparo, o deputado, ele tem um compromisso com a casa dele, primeiramente. Pode até ajudar Barretos, mas ele tem um compromisso com a casa dele, primeiro a casa dele. Então, assim, nós estamos sofrendo muito por causa de não termos um deputado nosso, né? Alguém que realmente seja barretense. E a questão dos pedágios, eu não sou contra pedágio. Eu não sou contra duplicação. Eu sou contra colocar um pedágio e não duplicar. Eu sou contra sitiar Barretos com pedágio, né? E não fazer a duplicação ao entorno de Barretos. Eu sou contra isso. A gente sabe que a Rodovia da Morte, como nós iniciamos o programa aqui, Colômbia, ceifa a vida de muitas pessoas, inclusive barretenses, e da região, que a gente nem fica sabendo. Porque falta ali uma duplicação. Então eu sou a favor da duplicação. E se sabe onde tem duplicação, tem pedágio. Infelizmente, Odair,
Capucho. Não tem cabimento o governo querer fazer pedágio numa pista simples. Aí eu acho que nós temos que entrar com a questão de justiça, porque nós vereadores não temos o poder, aí entra o poder judiciário de entrar aí, ou nossos deputados fazerem uma lei no Congresso ou na Assembleia, só pode colocar pedágio aonde duplicar. Isso já deveria ser lei no Estado. Ser lei, Odair. Pedágio só aonde duplicar. E aí eu fui fuçar, não, pode se colocar sim. Tem até vicinal com pedágio aí, né? É incrível. Então, assim, é muito triste a gente ver que os nossos... Agora, nós precisamos rever agora a próxima eleição. Muita gente entrou aí para deputado, pregando novo, pegaram uma carona com o Bolsonaro, né? E chegou lá e deixou o Bolsonaro na mão, né? Só aproveitou para se eleger, né? E esses caras vão vir aqui pedir voto. É os mesmos que deveria que pregaram tanta renovação e não conseguiram. Se prega muita renovação, aí chega lá na hora, pior daqueles que lá estavam. Meu Deus, nós temos que rever. Carlão, muito obrigado. A Pascoal levou 3 mil votos. Para de fazer pergunta, Carlão. Não trouxe nada, né? Capucho, para de fazer pergunta. Não, para não, eu quero ficar aqui. O secretário está aqui, coitado, desde as 8h30. Não, mas só finalizando a minha parte, só para finalizar. Eu votarei no empréstimo, deixar bem claro aqui. Porque eu entendo que é investimento para Barretos. Critica, mas você tem essa decisão. Sabe por quê? Eu já debati com alguns grupos meus e com economista. A única coisa que valoriza nesse país é imóvel. Quando você compra um imóvel seu, hoje ele é bairro, amanhã vira centro. Imóvel valoriza. Pagar aluguel de 150, 120 mil por mês é um dinheiro que você paga e não volta mais. Então, se pega um juro de 3% ao ano, que é o proposto, eu ainda estou analisando o projeto, que é um juro que, não é, isso aí nem juro né? Isso aí é um dinheiro que a gente tem que pegar logo. E fazer, porque a população quer que recapeie a rua dela. Faz uma pesquisa, nós fizemos. A população quer que faz o recap, quer que tapa buraco, mas da onde vem esse dinheiro? Não tem. O Congresso não manda, o governo não tem obrigação, nós temos que trabalhar com o dinheiro que nós temos, com nossos impostos. Obrigado, Carlão. Obrigado. Grande abraço.